Muito bem, pessoal. A gente vai fazer um vídeo polêmico aqui no campo da teologia sobre a genealogia de Jesus. Então preparei um estudo sobre esse assunto. Na verdade, isso aqui eu já estudo já há alguns anos, tá? Então eu não estou caindo de paraquedas no tema e a gente vai abordar isso aqui, mas primeiro, vendo o corte aqui do Inteligência do nosso amigo Vilela, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês assistirem, a gente vai assistir junto e fazer alguns comentários. Lembrando que a coisa vai ficar mais no campo aqui da genealogia, né? O Rabino vai dizer o porquê ele não acredita que Jesus é o Messias. Mas aí a gente vai trabalhar mais a questão da genealogia, fazer alguns comentários, né? Pouco pontuais de outros temas também, mas focando na genealogia. Vamos lá. Vou aumentar o volume aqui. Por que os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias que estava sendo profetizado, né, no Antigo Testamento? O judaísmo não enxerga ele como Messias, a gente está esperando o Messias. Inclusive tem o Maimônides, que é um grande... Maimônides, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Maimônides, hein? Acompanha aí também depois, vamos lá. Filósofo, sábio, médico do sultão, um dos comentaristas do Talmud, um gigante. Ele escreveu 13 princípios da fé judaica. Tá. Um deles é Anima amin bemonash lema beviat mashiach ve'af al pi sheit mamea im kol zeh ahakelo bechol yom sheyavo. Mandíbula, pode traduzir? Vamos lá, eu tô esperando a tradução agora. Eu creio com fé completa na vinda do Messias, e mesmo que ele demore por todos os dias da minha vida, eu esperarei por ele. Tá. Então, eis a questão aqui, tá? Existe uma profecia que a gente vai abordar muito lá no meu PDF sobre o profeta Jeremias em relação à raiz de Davi, né? Eu não sei se vocês que estão assistindo isso aqui estão muito familiarizados com essa questão da genealogia, do cumprimento da profecia em relação a esse Messias esperado, porque esse é um tema assim um pouquinho complexo, precisa a gente ter uma bagagem histórica. No meu PDF eu tratei de deixar a coisa bem sintetizada, até mesmo para quem é leigo possa entender. Mas ficar alguma dúvida aí, depois vocês podem colocar no comentário, tá? Então tem um problema aí, não só para cristãos, mas também para judeus, no que se refere à profecia do Jeremias, do profeta Jeremias, que diz que a raiz de Davi é cortada por conta da corrupção da monarquia na figura de um rei chamado Jeconias. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos lá. O Messias, vamos dar uma introdução, só para as pessoas entenderem. Por que é importante a vinda do Messias? Porque o mundo foi criado com propósito. Perfeito. Concordo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por acidente. Tem até aquela música, né? Deixa a vida me levar. Vida, né? Não é para deixar a vida levar. Gilberto. O Gilberto gostou dessa, né? Cadê ele? Deixa a vida me levar. Tem um propósito. Tem um propósito na criação do universo, na criação de cada ser humano, a humanidade como um todo, um mundo tão perfeito como esse. Então, Adão e Eva, eles podiam retificar e alcançar todo o propósito da humanidade ser criada, que é a conexão máxima da criatura com o Criador, é a conexão do ser humano com a Hashem, com Deus, sim, que é um prazer inexplicável, poderiam consertar e chegar nesse propósito com um desafio, apenas um teste, que foi o teste do fruto proibido, do Etzadat. Então, a partir do momento que eles pecaram, o mundo regrediu. Então, resumindo do resumo do nosso tempo. Então, para que a gente possa resgatar aquela realidade antes do pecado de Adão e Eva, é necessário 6.000 anos de Tikkun Olam, 6.000 anos de retificação do mundo. Onde as almas elas descerão para o mundo, tá, e esse processo de retificação ele vai demorar 6.000 anos. Então, nós estamos nos 5.778 anos. O quê? Já está perto? Já está perto, está chegando. Peraí. Conta a partir de quando? A criação do primeiro ser humano. Que é E como é feito esse cálculo? Baseado em quê? A Torá, tradição milenar, Torá oral. Então, mas... Por exemplo, o Rosh Hashanah, você pega aqui o Rosh Hashanah, o Shofar, você pediu para eu trazer. Sei. O Shofar é uma... Cadê? Tá aí o Shofar? Aqui, mandíbula, por favor. Primeiro 6 volumes da Mishnah. Depois vieram as explicações da Gemara. Depois se compilou o Talmud. São todos os volumes das Mishnayot com as Gemarot, as explicações. Depois vieram os comentaristas. Depois, de acordo com a maioria, se compilou o Código de Leis, o Shulchan Aruch. Depois de compilado, a lei é assim, não pode se mudar, não pode se adaptar, não pode acrescentar nem diminuir. Então o papel do Messias não é mudar a Torá. Não é, em nenhum momento, mesmo se ele fizer milagres. A própria Torá, no livro de Dvarim, ela já adverte. Ela prevê se aparecer um profeta, começar a fazer milagres. Mesmo se ele ressuscitar dos mortos? Fica a pergunta aí, né? E ele fala, não, vocês não vão mais fazer a Torá, vocês não vão mais cumprir os mandamentos dessa maneira, vai ser de outra maneira. Não acreditem nele. É por isso que porque ele é um profeta falso. É por isso que eles acham que Jesus não é esse Messias. Não, o Jesus nasceu, foi aluno de um grande rabino, Rabi Yoshua ben Prachia, só que ele não possuía as características do Messias. Que são, vamos lá. Que são, descendente do rei Davi. Mas ele não é, ele tem... Não é descendência do rei Davi. Não fizeram Esse aqui é o ponto. Jesus é ou não é descendente do rei Davi? Porque eu acredito que tanto cristãos quanto judeus admitem que há essa necessidade mínima para que um profeta se diga também Messias, né? Na verdade, o Messias não é necessariamente um profeta, mas tem essa qualidade também, já que por sua ligação com Deus. A necessidade do Messias ter esse vínculo com a tribo de Judá, né, que é a tribo de Davi. Vamos lá.
Pela tradição da Torá, da Gemara, do Talmud, os sábios da geração Eles não, chegaram à não conclusão. enxergaram nele as características do Messias, e o próprio Jesus, ele também não se intitulou Messias em nenhum momento. Não. Ele cumpria a Torá. É. Ele cumpria a Torá à risca. Igual eu. Então, mas Guardava o sábado, ele era colocava tefilim. Ele era judeu. Judeu. Ele não era descendente de Davi? Não era descendente do rei Davi. Inclusive, pela tradição cristã, a tradição cristã escreve que ele nasceu num momento em que sua mãe era virgem. Então, por lógica, ele não tinha pai biológico. Então, a descendência de tribos vem pela... é paterna. Vem pela mulher. O status de judeu vem pela mulher, mas a descendência... Então o senhor Rabino está dizendo aqui que Jesus de fato nasceu de uma virgem, certo? E, portanto, não tendo, né, a descendência paterna, não seria da tribo de Judá. Porque a única forma de sustentar o argumento dele aqui é essa, né? Que Jesus não tenha a descendência de Davi por conta de José, que de fato era, sim, como a gente vê nas duas genealogias, tanto de Lucas quanto de Mateus, descendente da tribo de Judá, incluindo, portanto, a descendência davídica, certo? Agora, para sustentar isso aqui, o Rabino tem que dizer, então Jesus de fato nasceu de uma virgem. Ponto. Mas a gente vai ver que também há esse imbróglio, porque ele está usando o raciocínio cristão para contradizer o próprio cristianismo, tá? Vamos lá. Esse status de tribo, se é Levi, se é Cohen, se é Israel, vem pelo pai. Então, pela própria... O pai seria descendente de Davi ou não? O José? Pela tradição cristã, ele não tinha pai. Não, eu sei, mas José não é descendente de Davi. Nunca fizeram essa... Se ele fosse o pai... Admita, Rabino, José é da descendência de Davi. Ponto. Não tem como o senhor questionar isso, pelo amor de Deus. Pela tradição judaica, ele não era o também não descendente de seria. Davi. Que isso? E pela tradição cristã, o Novo Testamento tem lá várias maneiras de conectar ele ao rei Davi, mas são duas formas de conexão e as duas se contradizem. Eis o ponto. Você analisar lá. Eis o ponto. Mas assim, o Jesus veio ao mundo, era um judeu, cumpria a Torá, Ele estudou numa yeshiva. Para vocês ele era um profeta? Mais um irmão. Mais um profeta ou não? Não profeta. Não? Mais um irmão, mais um judeu, veio, cumpriu a Torá e morreu, Vilela. Sabe por que ele também não foi Puxa vida. aceito como Messias? Porque morreu. Porque Não veio, não construiu o templo em Jerusalém. ele reconstruiria o templo. O Messias tem que ser descendente do rei Davi, tem que reconstruir o templo, tem que trazer todos os judeus de volta para a terra de Israel. Reconstruiu o quê se o templo nem tinha sido derrubado ainda na ocasião da morte de Jesus? Só se fosse uma reforma, né? Mas Herodes já tinha feito a reforma. Consideremos Herodes, então, como Messias? Perdoe-me pelo excesso de retórica aqui, mas é que assim, cara, eu fico muito chateado com isso, porque o Rabino, ele tudo bem, ele está defendendo, eu quero dizer que eu respeito aqui, tá? O Rabino, respeito o judaísmo, tudo, mas nós discordamos essencialmente, tá? E quando a gente expor aqui o estudo sobre genealogia, a gente vai ver que, enfim, o Rabino acho que não se deu conta do quanto isso é complexo e ao mesmo tempo favorece muito, né, a tradição cristã. Mas vamos lá. Tem que trazer um novo reinado judaico em Israel, tem que trazer a humanidade para sua plenitude. O mundo não vai ter mais guerras, não vai ter mais sofrimento, vai ser um momento de paz, vai ser um momento de espiritualidade. Pelo contrário, depois da criação do cristianismo, teve muitas guerras. Muito sangue foi derramado, infelizmente. É triste falar, Então, mas, por exemplo, a Inquisição foi muito triste. As Cruzadas também foi um episódio trágico. A grande distinção aqui é que o cristianismo acredita que há uma segunda vinda do Messias para o cumprimento, né, efetivo aí do seu reinado, enquanto o judaísmo acredita só numa única vinda, certo? Bom, vocês já entenderam o ponto aqui. A gente pode elaborar vários questionamentos sobre a fala do Rabino. Deixa eu só voltar para aqui o meu texto. Mas a gente vai focar na genealogia, tá? Depois passamos outros vídeos para elaborar novas respostas sobre tudo que ele colocou aqui. E isso aí já tem abundância, né? Eu particularmente estou muito acostumado com os argumentos judaicos, porque eu estudei bastante, né, o judaísmo durante um tempo aí da minha vida. Mas enfim, vamos focar na genealogia, porque esse assunto é complexo e ele demanda tempo para a gente entender, tá? Então é o seguinte, primeiramente, a questão da genealogia de Jesus sempre gerou muita controvérsia, dirá aqui o Champlin, na história da igreja. Depois eu vou deixar a bibliografia que eu utilizei, tá? Nos primórdios se pensava que tanto a genealogia de Lucas quanto a de Mateus, que de fato falam de linhagens diferentes que desembocam em Davi. Eu depois vou mostrar o diagrama para vocês vão entender isso claramente. Mas elas realmente repercutem em linhagens diferentes dos filhos de Davi. Uma linhagem de Natã e outra de Salomão, tá? Bom, mas até então, como não havia preocupação dos gentios que herdaram, né, essa herança cristã muito mais até do que os judeus, não se polemizou tanto esse assunto, aqui das duas linhagens, portanto, distintas. Até que no século XV, o escolástico João Ânio de Viterbo resolveu polemizar as distinções considerando uma linhagem de José, no caso aqui do livro de Mateus, e outro de Maria, no livro de Lucas. Aqui devemos admitir que é recente a ideia da divisão entre genealogias
nas figuras de José e Maria. Recente que eu falo assim, né? É uma abordagem que foi muito mais estudada e enfatizada ali a partir do João Ânio de Viterbo. Ainda assim, as evidências desse raciocínio são tão promissoras, como passaremos a demonstrar aqui, que é quase impossível ignorá-las, e aí eu vou demonstrar isso para vocês. Porém, como dirá Champlin, mesmo que se negue a distinção das genealogias, podemos considerar que Maria, de fato, era descendente de Davi, tanto quanto José. Esse aqui é o ponto, porque muitos dirão, inclusive eu vi um vídeo do Iago Martins, respeito muito o Iago como teólogo, o canal dele é muito bom, tem estudos maravilhosos, mas relacionado à genealogia de Jesus, eu acho que ele comeu bola, sinceramente. Enfim, né? Cada um tem a sua opinião, a sua análise, mas eu vou demonstrar aqui, pelo menos na minha visão, que o levirato, como ele se põe lá, não é a explicação mais adequada para esse assunto. Mas o que é levirato? Já explico. Vamos continuar aqui no texto. Em Lucas 1,32, o próprio anjo Gabriel diz o seguinte: este seu filho será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, beleza, o rabino está dizendo que Jesus não é descendente de Davi. Ele chegou até a dizer, meio enrolado ali, né, que José também não tinha essa descendência. Eu nunca ouvi, assim, toda a história do cristianismo, que alguém dissesse que José não é descendente de Davi, cara. Porque, enfim, né, se a tradição dele diz isso, eu não sei de onde que vem, quais são as fontes, né, que ele utiliza. Porque todos admitem que, de fato, José é descendente de Davi. Agora, em relação a Maria, tem esse impasse aí, tá? E em relação a Jesus, se Jesus nasceu numa virgem, né? Como que ele seria descendente de Davi? Aí tem essa questão que o próprio rabino, enfim, levanta ali no podcast. Mas aqui no texto de Lucas, você está vendo, né? O anjo está dizendo para Maria: olha, Maria, esse seu filho, como você é bem-aventurada, esse seu filho será grande, né? E na verdade, claro, por propósito de Deus, esse seu filho é o próprio Logos divino, quando a gente virá depois no livro de João, né, no Evangelho de João. Mas enfim, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Né? Bom, o texto aponta para o fato de Jesus ser filho tanto de Deus quanto de Davi, no sentido de uma linhagem, tá? Em relação a Davi, uma linhagem. E do segundo caso, certamente sua mãe também seria filha de Davi por evidência indireta. Então, quando se trata de Maria, bom, Lucas não diz que Maria é da tribo de Judá, ele não enfatiza isso, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Mas o Lucas também não diz que Maria é da tribo de Levi, como muitos alegam, pelo simples fato de Maria ser prima de uma levita. Veremos isso também daqui a pouco. Aí ele continua. Porém, tal coisa, aliás, eu continuo dizendo aqui, né? Porém, tal coisa não foi posta em ênfase nos evangelhos, né? Que Maria seria descendente de Davi. Por certo, porque a descendência e herança, como disse o próprio rabino aqui no podcast, provinha de quem? Dos pais. Daí, quando Maria se casa com José, este passa a ser filho de Eli. Eu sei que vocês podem achar muito complicado, mas quem que é Eli? Daqui a pouco eu vou mostrar. Vamos lá, né? Deixa eu mostrar logo esse diagrama para vocês, para ficar mais claro. Aqui é a geração de Jesus. De um lado você tem Lucas, do outro você tem Mateus, tá? As genealogias. Aí você tem aqui em Lucas vai até Deus, Adão, Abraão. Em Mateus, elas são genealogias que são inversas, né? Uma outra. Uma vai até Jesus, outra vai até Deus. E aí você tem os exemplos aqui, né? E a gente percebe que até Davi, Lucas e Mateus concordam, certo? Do tronco de Jessé um rebento nasceu e sobre ele repousou o Espírito do Senhor. O Messias vem da raiz de Davi e Davi, por sua vez, é da tribo de Judá. Não sei se vocês estão familiarizados também com isso. Os israelitas, existiam em Israel 12 tribos. E uma delas era Judá. E de Judá viria, então, o Messias prometido por Deus. Apesar de existirem muitos ungidos, muitos Messias, porque todo rei monarca de Israel era ungido. Portanto, eles eram, de certo modo, o Messias. Mas aqui, quando se diz o Messias, está falando daquele que é providência divina, no sentido daniélico, aquele que é uma pedra angular, ou seja, que derruba os reinados do mundo. Esse é um estudo bem complexo, assim, mas acho que deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Então, Mateus e Lucas concordam até Davi. Só que daí em diante, Lucas falará da linhagem de Natã. E Mateus falará da linhagem de Salomão. Tá bem claro aqui, né? E aí, fica a questão, mas José, marido de Maria, era filho de quem? Porque Mateus dirá que José foi gerado por Jacó. E Lucas dirá que José era filho de Eli. Não diz que era gerado, hein? Diz que era filho. Esse é o ponto. Aqui, estou eu, portanto, seguindo a tradição de que há distinção de uma genealogia para com outra, porque isso para mim é tão evidente, porque as linhagens são distintas, só por isso. Simplesmente por este fato. Se as linhagens são distintas, certamente a gente está falando aqui de duas descendências, não de uma. Portanto, se
admite que Eli era, na verdade, pai de Maria e Jacó, pai de José, porque quem gerou José foi Jacó. Mas Lucas diz que que José era filho de Eli. Aí a gente vai entender daqui a pouco, segundo a lei judaica, essa questão. Tá? E aí Jesus, que nasce em Belém, segundo Miqueias 5:2, mais uma profecia, certo? E cresce em Nazaré. É interessante que aqui, no texto da versão Árvore da Vida, eles colocam aqui esse diagrama com o Gênesis 3:15, né? E as promessas de que mulher pisaria na cabeça da serpente. Então, dizer filho da mulher não é gratuito, já está claríssimo ali no Antigo Testamento, que também é um ponto muito curioso, que reforça mais ainda aí a tradição cristã, tá? Vamos voltar ao texto lá para a gente compreender esse processo. Então, vocês já entenderam que existem duas linhagens, uma diz que Eli era pai de José, e a outra diz que Jacó gerou José, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. A genealogia apresentada por Mateus diz que Davi gerou a Salomão, mas a apresentada por Lucas diz que Davi teve outros filhos, dentre eles um chamado Natã. Então esse ponto vocês já viram lá no diagrama. É, pois, evidente que elas falam de pessoas em linhagens diferentes. Isso é um fato, ponto. Em Mateus, Jacó gerou José, mas em Lucas, não seria estranho dizer, recebe filiação de Eli. Pode ser Eli com H ou com E, tanto faz, é Eli. Ou era de fato filho de Eli. Mas se fosse de fato filho de Eli, isso implicaria em enormes problemas, porque aí a gente teria que dizer que há uma clara contradição nos textos, né? Porque José não pode ser filho dos dois. Digo no sentido carnal, tá? A não ser pela lei do levirato, como o Iago Martins aborda. Mas a gente vai ver que tem muitos problemas com isso, porque se um é irmão do outro, como diz a lei do levirato, não tem como eles serem de linhagens diferentes, né? Simplesmente isso. Mas a gente vai ver detalhes. Continuando. A questão é que Lucas nunca diz que Eli ou Eli era de fato o pai de Maria. E aí então ponto nevrálgico aqui, né? Se Lucas tivesse dito isso, tudo seria muito mais simples. Mas ele não diz. No entanto, se o texto não deixa claro se Maria era da descendência de Davi, já que essa herança importa mais pelo lado do pai do que da mãe, como o próprio Rabino fala em relação à tradição judaica, porque Mateus certamente sabia disso, ou quem escreveu o livro de Mateus sabia disso, o texto também deixa em negrito aqui, não diz que ela era da tribo de Levi ou qualquer outra tribo. O texto simplesmente não fala se Maria era de uma tribo ou de outra tribo. Porque a importância que é dada ali é em referência ao pai, que é José. Mas José é pai de Jesus? No sentido de adoção, dirá a tradição cristã. De qualquer modo, ou admitimos que as duas genealogias sejam completamente discrepantes, e, portanto, uma contradição inequívoca, ou admitimos que elas falam dos pais de Jesus, José e Maria, certo? O que não é de modo algum uma conclusão forçada. Simplesmente, né, porque eu coloquei aqui, uma vez que as linhagens são claramente diferentes. Nem o escolástico do século XV estava forçando a barra para falar sobre essa diferença de pessoas nas duas genealogias, simplesmente porque elas são, de fato, linhagens diferentes. E a conclusão mais óbvia é que uma fala de um dos pais de Jesus e a outra de outro. Né? Ou seja, em outros termos, de José e Maria. E aí eu digo, não há outro caminho a não ser que se queira seguir o famoso método da empulhação, de você dar uma explicação que não faz o menor sentido, mas que é boa para inglês ver, né? Não é o meu caso aqui, porque eu priorizo a franqueza. Tudo bem, eu não falo o grego nem o hebraico, né? Mas eu estou partindo de pessoas conceituadas, como o próprio Champlin, que traz ali os trechos tanto em grego quanto em português, para dar a inferência da sua observação teológica. Teologia não é só falar o grego e o hebraico, né? Detalhe importante. Mas ainda assim, essa ideia de que o estudioso é imparcial, completamente imparcial, e que, portanto, ele tem maior autoridade por conta disso, a meu ver, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Porque o que eu vejo nessas pessoas é que elas não são imparciais coisíssima nenhuma. Elas partem já de um pressuposto. Ou seja, aqueles que são liberais dirão, o texto não tem nada a nos falar aqui sobre o aspecto soteriológico. Talvez para alguns liberais tenham, para outros não. Partem já do pressuposto, evidentemente. Então, uma coisa é ser franco, olha, eu estou admitindo que o estudo é complexo e vou tentar chegar a uma posição aqui. Mas eu estou tentando ver essa questão do ponto de vista de que o texto sim fala de algo mais profundo. Outro dirá, não, mas eu acho que não é. Bom, ambos não estão sendo neutros, efetivamente. Mas continuemos aqui. Deveras, o elemento fundamental é que, em termos de linhagem, Lucas registra a genealogia de Natã, o filho de Davi. Ao passo que Mateus registra a genealogia de Salomão, o filho de Davi que foi antepassado de José. Ora,
Se Maria não era filha de Davi, aí a pergunta que eu faço aí ao Iago, né, no vídeo dele. Se Maria não era filho de Davi, da tribo de Judá, e Jesus nasceu de uma virgem, como diz o texto, como raios ele seria da raiz de Davi? Como, retoricamente ali, pergunta o rabino no podcast do Vilela. Bom, além disso, se a explicação dos supostos dois pais de José fosse algo relativo à lei do levirato, como diz aí o Iago, né, o que explicaria a distinção nas duas genealogias, já que um irmão morre e outro toma sua mulher, porque a lei do levirato é isso, né? Para continuar a linhagem do irmão, este que infelizmente morre, então o irmão daquele que morreu, ou seja, o cunhado da mulher, deve se casar com ela, entendeu? Para continuar esse processo. O que, para alguns, explicaria o Eli e o Jacó como pais, entre aspas, de José. Mas será que é assim mesmo? Aí eu coloco aqui, não se esperaria que tanto Eli quanto Jacó fossem da linhagem ou de Salomão ou de Natã? Porque se eles são irmãos, como raios eles podem ser de uma linhagem tão diferente? Não faz sentido nenhum, cara. Né? Mas se um é da linhagem de Natã e outro de Salomão, como visto no diagrama poucos minutos atrás, como diabos apelar à lei do levirato para explicar essa discrepância? Pois se Eli e Jacó eram irmãos, de fato, a linhagem deveria ser a mesma, evidentemente, certo? Alguém dirá, mas até de pedras Deus faria descendentes de Abraão. Vide as palavras de João Batista. Então, para que perder tempo com genealogias? Esse é um argumento também que pode ser levantado. Eu até coloco aqui, ok, isso seria até uma boa saída, apesar de certo abuso hermenêutico, consideremos, né? Mas julgo que não será necessário apelarmos a tal ideia diante dos fatos expostos a seguir. Vocês vão ver que é bem interessante esse estudo aqui, porque a gente vai chegar a conclusões que favorecem, de fato, a tradição cristã. Antes de tudo, devemos considerar o seguinte. Se Lucas fala da genealogia de Maria e Mateus da genealogia de José, mas as duas genealogias terminam e começam com José, por que nenhuma delas cita ou fala de Maria? Essa é uma pergunta que já fica de cara aqui para a gente analisar. A explicação, ao meu ver, mais plausível para isso é que o registro de Lucas era de aspecto jurídico, indicando que José não era, na verdade, filho de Eli, ou Eli, né? Não importa se é com H ou com E, é Eli, mas tido como tal, segundo a lei, entende? José era, por certo, genro de Eli, pai de Maria, e esse deve ser o caso descritos em número 27, 1:8 e 36, 1:12. Então, eu deixei bem claro o endereço aqui do texto, para que você possa consultar aí na sua Bíblia. Em que a Torá determina que se alguém tivesse apenas filhas por herdeiras, a herança deveria ir para elas, que teriam então que se casar com um homem da própria tribo, no caso, a tribo de Judá. Aqui no caso de Maria, supondo que Eli fosse de fato pai de Maria, e Eli não tivesse tido filhos homens, aí fica a questão, as filhas seriam então herdeiras, mas elas teriam que se casar com alguém da própria tribo. Neste caso, então, se Maria se casa com José, que é da tribo de Judá, supõe, de forma e até evidência indireta, que ela também é da tribo de Judá. Deu para entender o raciocínio aqui? A fim de manter a herança daquela tribo específica. Tá? Para vocês terem uma ideia, estou com um livro aqui em mãos, que é A Vida Cotidiana nos Tempos Bíblicos. E o texto ele fala o seguinte, aqui uma parte da questão do casamento. Olha que interessante. Naquela região, o homem que não tinha filho, isso aqui é no período de Gênesis, lá de Jacó e Raquel, bem antigo, mas aí a gente sabe que pela tradição oral, o povo judeu conseguiu manter muitas dessas práticas. O homem não tinha filho, se ele não tinha filhos, muitas vezes adotava, olha só, um herdeiro, dando-lhe a filha como esposa. Ora, se o homem adota alguém como herdeiro e dá a filha dele como esposa, poderá ser, como diz Lucas, este tal chamado filho daquele que lhe deu a sua filha por esposa. Então não é estranho dizer que Eli seria pai de José ou José filho de Eli. Porque supondo que Eli não tivesse tido filhos homens, só mulheres, segundo o texto já apontado aqui, e já da tradição hebraica também, ele poderia adotar aquele homem para que este tal fosse, enfim, como que seu filho, né? Mas mantidos ali na mesma família. Bom, claro que isso aqui é antes da formação das tribos, porque a gente está falando de Jacó e Raquel e de Labão. Labão era o pai de Raquel. Só que Labão depois teve filhos também, e aí os filhos acabaram tendo, evidentemente, a herança. Mas esses contornos de adoção do genro, digamos assim,
como que se casa, portanto, né? Ele é adotado, mas para casar com a filha. E se torna, então, entre aspas, filho. Tá? Já fazia parte da tradição judaica. Essa que é a questão, esse é o ponto para entender aqui. Por isso que a ênfase em José era fundamental. Que deixa, mais do que isso, deflagrada a importância do papel de José na família de Jesus. Tá? Então ficou claro aqui para vocês, né? A Torá determina que se alguém tivesse apenas filhas por herdeiras, a herança deveria ir para elas, que teriam então que se casar com um homem da própria tribo, no caso a tribo de Judá, a fim de manter a herança naquela tribo específica. Então, se este for o caso de ele ter apenas filhas, faz sentido que, digamos, com pura evidência indireta, que Maria era da tribo de Judá, porque ela só poderia casar com alguém da tribo dela, entendeu? Considerando a necessidade de uma linhagem específica por parte do Messias, sabemos que tanto Maria quanto José eram descendentes de Davi. O próprio Champlin também admite essa ideia. Né? Depois eu vou deixar, repito aqui a bibliografia. Cristo pode ser considerado descendente de Davi tanto por meio de Salomão, como por meio de Natã, só que com um adendo. Em relação a Salomão, é do ponto de vista jurídico. Em relação a Natã, é de caráter de uma linhagem sanguínea. Entenderemos isso daqui a pouco. Eu até coloco aqui uma observação. Não estou falando de Natã, o profeta, e sim um dos filhos de Davi. Na época de Davi teve Natã, o profeta, que teve um papel muito importante em repreender o rei Davi. Mas aqui a gente está falando de Natã, o filho de Davi, que nasceu depois, claro. Assim, Jesus possui duas genealogias, e isso é mais do que legítimo à luz da sua condição peculiar. A rigor, veja só, Salomão não foi antepassado direto de Cristo. Não existe qualquer profecia a esse respeito. Eu digo em termos de raiz salomônica, né? O Messias tinha que ser da raiz de Salomão. Será? A profecia referia-se apenas à raiz de Davi. A ênfase era Davi. Enquanto Salomão é usado como tipo de Messias, pois foi homem de paz e de sabedoria. Essa imagem é do Davi de Michelangelo. Né? Lembremos que a partir de Roboão, o reino de Davi se dividiu. Então você tem as 12 tribos que formam Israel. Tá? Uma foi guardada por amor a Davi, a saber, Judá. Então, Judá, o povo judeu, daí vem o termo judeu, né, que foi tão perseguido no Holocausto depois. Pois ele tinha de nascer, o Messias tinha de nascer como herdeiro do trono davídico. Ok? Após ter sido dividido o reino de Davi e Salomão, porque até Salomão o reino ainda era unificado, alguns da alta crítica contestam isso, mas, cara, esse é um debate tão grande que não vamos entrar no mérito da questão. Mas muitos admitem sim que houve um momento em que os reinos eram unificados. E a gente, pela Bíblia, entende o reino de Salomão, de Davi e de Salomão, teve uma unificação. Só que aí ele passou a ter duas partes na divisão. Tá? A parte norte foi chamada ao reino de Israel e se compunha de 10 tribos, e a parte sul foi chamada reino de Judá e se compunha de 2 tribos, Judá e Benjamim. Ainda que possamos supor, acho que eu escrevi errado aqui, na destruição de Israel pelos assírios, Judá recebesse alguns remanescentes de Israel. Embora o reino de Israel fosse mais amplo do que o de Judá, nenhum dos nomes dos seus reis foram incluídos na genealogia do Messias. A genealogia de Mateus registra um Jorão gerando a Uzias. Entretanto, em 1 Crônicas 3, 11 e 12, diz de quem foi filho de Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amarias, que é Uzias. Tem lá em 2 Reis 15, 1, 13 também. Muitos contestam isso porque Mateus ele parece que pula algumas gerações. O próprio Fábio Sabino, no seu vídeo sobre genealogia, ele fala isso, né? Criticando o livro de Mateus por conta de pular gerações e que isso seria ele não deixa claro se isso é um erro, mas ele deixa em aberto a questão, né? Mas a explicação para isso é a seguinte: 3 gerações, Acasias, Joás e Amazias, foram omitidas. Mas a gente tem que entender que foi omitida propositalmente, tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Isso deve ser devido ao casamento maligno de Jorão com a filha de Acabe e Jezabel, o que supostamente teria corrompido os descendentes de Jorão. Isso aqui é um comentário da versão Árvore da Vida, daqui a pouco, repito, deixarei a bibliografia. Seguindo o que foi determinado em Êxodo 20, versículo 5, 3 gerações de Jorão foram cortadas da genealogia de Yeshua, Jesus. Né? Mateus 1,11, porém, também registra uma outra geração que foi cortada. Né? Ele vai dizer assim, Josias gerou a Jeconias, o que muitos atestam como sendo um erro. De fato, em 1 Crônicas 3, 15 e 16, diz os filhos de Josias, o segundo, Jeoaquim. Os filhos de Joaquim, aí você tem ali Jeconias. Então, Jeconias era filho de Joaquim, não de Josias.
Bom, uma geração, a de Joaquim, foi omitida da genealogia de Yeshua. Os teólogos alegam que isso se deve ao fato de ele ter sido rei pelo faraó do Egito, para quem recolhia impostos. Está lá em segunda. A questão da genealogia, né, aparece também no livro de Reis e de Crônicas. Então, o que se percebe aqui é que Mateus prioriza um aspecto estético e estilístico por algum motivo, e a gente vai entender daqui a pouco. Já Jeconias não foi considerado rei na genealogia, pois nasceu durante o cativeiro e era também um cativo, evidentemente. Aqui, onde Joaquim é Jeconias. Essa confusão de nomes é muito comum, né? Eu já explico isso daqui a pouquinho, tá? Jeconias pode ser chamado de Joaquim, mas Jeoaquim era seu pai. Segundo a profecia, aí a gente já entra num ponto importante. Segundo a profecia de Jeremias 22, 28, 30, veja aí, senhor Rabino, olha só. Nenhum dos descendentes de Jeconias herdaria o trono de Davi, e muitos chegam até mesmo a alegar que a raiz de Davi morre ali com o pecado da monarquia. O Fábio Sabino é um deles, né? E ele até coloca, então, e aí, como é que fica para o judeu também isso? Se a raiz de Davi morreu por conta do pecado da monarquia, meu amigo, o judeu está esperando o Messias por quê? Bom, fato é que se Jesus tivesse sido descendente direto de Jeconias, não teria tido direito ao trono, como dizem as profecias. Ou seja, se Jesus nasceu de José e não pelo milagre da concepção de uma virgem, segundo o profeta Jeremias, ele não poderia ser rei. Olha, isso aqui é muito sério, gente. Claro que alguém pode revelar isso de algum modo, relevar isso de algum modo por outra linha de interpretação. Porém, não sigo essa relativização, que serve mais para uma espécie de apelo apologético gratuito. Eu não quero fazer aqui apologia gratuita, pelo amor de Deus. O profeta disse que era assim. Os descendentes de Jeconias não poderiam herdar o trono de Davi. Então, como que pode Jesus ser descendente de Jeconias? Se ele quer ser rei, e Deus disse que esses descendentes não seriam reis, Jesus poderia, portanto, ainda ser rei? Fica a pergunta. Bom, embora Jeremias tenha dito que todos os descendentes de Jeconias estão excluídos do trono de Davi, ele mesmo atesta em Jeremias 23:5 que Deus, ainda assim, levantaria a Davi um renovo. Quer dizer, Jeremias diz que os descendentes... E aí é que está a resposta, né, ao senhor Fábio Sabino. Os judeus têm o direito, sim, de esperar o Messias. Tanto o cristão quanto o judeu têm esse direito. Por quê? Porque em Jeremias 23:5 é dito que seria levantado um renovo. Levantaria a Davi um renovo. E este entendemos como sendo o Messias. Tá? Isso está aqui. Dá uma olhada lá depois. Porque se Jeremias fala que a descendência de Jeconias foi cortada, ao mesmo tempo ele também diz que Deus levantaria um renovo a Davi. Acabou. O problema de se esperar o Messias é legítimo. Ponto. Do ponto de vista escriturístico. Tá? Se você é agnóstico, ateu, não estou falando com você agora, cara. Estou falando do ponto de vista escriturístico das duas fés monoteístas, judaísmo e cristianismo. Essa profecia confirma que Jesus seria o descendente do tronco de Jessé, embora não descendesse diretamente de Jeconias e herdaria o trono de Davi, seu pai. Aí é que é o pulo do gato dessa questão. Jesus tem que ser descendente de Davi, mas não pode ser descendente de Jeconias. Só que Jeconias era descendente de Davi também. E aí, como é que faz para pular isso? Bom, parece que Deus deu um jeito. Percebemos claramente que as genealogias dos evangelhos não dizem José gerou a Jesus. Principalmente lá em Mateus, não é dito isso. O que seguiria o padrão do que foi dito acerca de todos os que o antecederam. Mas diz José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Tá? Jesus não era descendente de José, pois José descendia de Salomão e Jeconias. E aí que está o ponto. José era descendente de Davi? Sim. Um largo sim, tá, caro Rabino? José era descendente de Davi, porém também descendente de Salomão e de Jeconias. E novamente enfatizo, a descendência de Jeconias foi rejeitada por Deus quanto ao reinado, segundo a profecia de Jeremias. Certo? Está pontuado isso? Ok. Portanto, Jesus é descendente de Salomão e filho de José em âmbito legal e jurídico. Tá? Da mesma forma que José é filho de Eli do ponto de vista jurídico e não carnal, admitamos aqui desse modo, conforme a evidência indireta, podemos dizer também que Jesus é descendente de Salomão e de José no âmbito legal e jurídico. José é pai de Jesus? Sim, do ponto de vista legal e jurídico. José é filho de Eli? Sim, do ponto de vista legal e jurídico. Mas Mateus dirá que José foi gerado por Jacó e não por Eli. Entenderam essa parte? É importantíssimo isso. Dizer que José era filho de Eli não há o menor problema quanto a isso. Porque existia o critério da adoção do genro, como a gente já expôs aqui.
uma vez que este tal não tivesse filhos homens, apenas filhas mulheres. A não ser que alguém diga que, mas Maria tinha irmãos. Tem algum texto na Bíblia que diga que Maria tivesse irmãos? Eu nunca encontrei, né? Mas enfim, né? Pode ser que esteja um ponto cego aí. Eu duvido. Mas o fato é que, admitamos, Maria, sendo filha de um homem que não teve filhos, necessitava casar com alguém da própria tribo. E se ela se casou com José, que era da tribo de Judá, meu Deus, é evidente, meus amigos, que ela também era da tribo de Judá. Certo? Veja que isso não é um conto fabuloso. Deixa eu só ler essa parte aqui anterior. Ó. Pois Salomão, o rei da paz, foi sombra precedente do príncipe da paz, o Messias, como Josué, aquele que toma o lugar de Moshe e Moisés. Veja que isso não é um conto fabuloso, é uma interpretação coerente dos registros que nos são apresentados desde o primeiro século. O ato miraculoso de um nascimento virginal, por incrível que pareça, portanto, confirma a legitimidade do Messias, ou seja, legitima o direito de reinar estabelecido por herança, pois o Messias deveria vir de Judá como filho de Davi. Vocês estão entendendo isso? Jesus não poderia ser filho carnal de José, porque José era descendente do rei amaldiçoado Jeconias. Mas ele tinha que ser da linhagem de Davi, de fato, não espiritualmente apenas. Então, fica claro que há necessidade de Maria ser da tribo de Judá. Daí julgo desnecessariamente apressada a visão de Uta Hank Heinemann, discípula de Bultmann, em negar o nascimento virginal. Isso aqui é uma coisa mais para teólogos, né? Eu li esse livro aqui da Uta, é uma autora, é uma teóloga assim, do mesmo nível do Bultmann, cara. Mas ela tem uma visão peculiar sobre Jesus, porque ela diz que Jesus não nasceu de uma virgem, que Jesus era filho de José, tá? E eu julgo que essa foi uma visão apressada. Aí eu coloco aqui, onde faz de uma crítica certeira à tradição católica relativa ao ressentimento. Deixa eu só voltar um pouquinho. Então eu acho apressada a visão da Heinemann, discípula de Bultmann, em negar o nascimento virginal como fábula, em sua aclamada obra Eunucos por amor ao reino de Deus. Ela não defende isso, tá? Ela não defende os eunucos, não tem nada a ver. Ela faz uma crítica à igreja em relação à questão do ressentimento dos cristãos quanto à sexualidade. É um livro extraordinário, cara. Ela até coloca aqui, onde faz uma crítica certeira à tradição católica relativa ao ressentimento ascético para com a sexualidade. Claro que a autora poderia atestar que José fosse filho de Eli e não genro, certo? O que implicaria que Jesus, sendo filho de José, não seria descendente de Jeconias. Mas isso implicaria em descartar a genealogia de Mateus como um texto espúrio. Simplesmente isso. Então, assim, dá para dizer que Jesus foi filho de José carnalmente e José não era descendente de Jeconias? Bom, de alguma forma você pode até fazer essa alegação, tá? Porque o texto de Lucas não deflagra, repito aqui, a gente está tratando de evidência indireta a respeito de Maria e não direta, porque o texto de Lucas não está dizendo que Maria de fato é descendente de Judá. Então, se você quiser admitir, Eli era pai de fato de José. Ok, então Jesus, sendo filho carnal de José, como diz a Hank Heinemann, era, portanto, descendente de Davi. Beleza, pode ser o Messias, não tem problema nenhum. Porque o judaísmo nunca disse que o Messias não deveria ser filho de um homem carnal, né? Então não poderia ser o Messias. Só que tem um problema. O texto de Mateus se tornaria completamente espúrio. Simplesmente isso, né? Enfim, esse livro é bem interessante, mas nesse ponto eu discordo da autora. Nesse ponto eu acho que ela errou, tá? Vejamos Jeremias 22, 24, 30 para ficar mais claro. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, Joaquim é Jeconias, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Vamos para um adendo aqui. Jeconias, Jeoaquim ou Joaquim, também chamado de Conias, foi o penúltimo rei de Judá. Geralmente, ou é Jeconias ou Joaquim, porque Joaquim acabaria sendo o pai dele, né? Mas, aqui a gente tem, ele teria 18 anos quando sucedeu seu pai Joaquim, com M no final, no trono. Nabucodonosor II o fez cativo e levou o tesouro do templo e do palácio para a Babilônia. Lá ele gerou 7 filhos e assim a família real sobreviveu, embora nunca mais ascendesse ao trono. E a Bíblia Almeida, usada pela maioria dos protestantes, chama-o de Joaquim, enquanto seu pai Joaquim. Mas em outras Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, é justamente o contrário, o que gera facilmente uma confusão. Então, se você está usando uma versão da Bíblia que é a de Jerusalém, você pode se confundir com esse estudo. Foi até bom ter colocado esse adendo aqui. Porque às vezes você abre a sua Bíblia de Jerusalém lá e você está vendo, porra, mas cadê esse Jeconias que não aparece? Tem essa confusão de nomes, tá? Então se atente a esse detalhe quando você for fazer a sua análise aí na sua Bíblia. Mas continuando o que Deus fala ao profeta, olha só.
eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar-lhe a vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para um outro país onde vocês não nascerão. Nascerão no sentido de ascenderem, né? E no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado? Um utensílio que ninguém quer? É uma pergunta, na verdade. Por que ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Registrem esse homem. Registrem esse homem. Deus está falando aqui para todas as gerações posteriores essa palavra. Ó terra. Ele não está falando só para Israel, não. A terra inteira. Registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Tá vendo? José, sendo descendente de Jeconias, ou Joaquim, poderia ser rei de Israel? Não. E se Jesus é filho de José carnalmente, ele poderia ser rei de Judá, de Israel? E herdar o trono de Davi que duraria para sempre? Também não. Mas Deus disse em Jeremias 23 que haveria um renovo para a raiz de Davi. E como que seria esse renovo? Aí é que a gente percebe que esse estudo realmente é impactante, cara. Uma questão sobre isso. A gente já entendeu que Jeconias não poderia ser rei de Judá e muito menos os seus descendentes, tá? E José era descendente, enfim, de Jeconias. Mas ficou uma questão em relação a Maria. Vemos que sua parenta Isabel era descendente de Arão da tribo de Levi. Lucas deixa isso bem claro, o que causa certa confusão. Pois se Maria tem uma prima que vem da tribo de Levi, a qual não suscitaria nenhum rei, isso é importante dizer, podemos supor que Maria também fosse desta tribo. E se for assim, mesmo que Jesus nascesse da Virgem, não adiantaria nada se esta não viesse da descendência davídica, certo? Aí a gente teria que apelar àquela palavra de João Batista. Até dessas pedras Deus levantaria descendentes para Abraão. Ora, e faria também isso para Davi, né? Levantaria um renovo. Bom, se você quer admitir essa palavra, ok, mas não dá para exigir que os judeus admitam isso. É difícil, né? O fato é que houve um rompimento com um rei cativo, Jeconias. Isso aí está deflagrado. E ao mesmo tempo o profeta está dizendo, mas vai ter um renovo, vai ter um renovo. Acalmem-se. Como que os judeus resolvem esse problema? Não tenho a mínima ideia, meu amigo. O que eu estou falando aqui é da tradição cristã, tá? Bom, seria isso um furo? Vamos lá. Mais uma vez a análise perseverante demonstra que não, pois Maria, possivelmente por parte de mãe, era descendente de Levi. Alguns alegam que isso também não há necessidade de pensar-se, mas enfim. A gente pode admitir isso como possibilidade, de novo. Não teria problema se Maria fosse filha de uma mulher que era da tribo de Levi e filha de um homem que era da tribo de Judá. Não teria problema nenhum, tá? Considerando aqui algum casamento misto entre tribos que de fato ocorria. Porque, veja só, gente, eu acabei de dizer aqui lá no início, né, na verdade, que a mulher, o pai, quando ele não tinha filhos homens e só filhas mulheres, ele casaria sua filha com uma pessoa da mesma tribo dele, certo? Para quê? Para manter a herança com ela. Porque senão seria um problema. Porque quem herdava a herança era geralmente os filhos, e não as filhas. Se eram os filhos da tradição judaica, enfim, hebraica, que herdavam a herança, caramba, eu só tenho filhas, o que eu faço? Né? Simples. Você vai casar sua filha com alguém da mesma tribo. Porém, fora isso, não haveria problema nenhum em que um homem se casasse com uma mulher de outra tribo. Porque a herança era da parte do pai, não da mãe. Certo? Você vê aqui, eu até deixei um exemplo, o próprio Arão, irmão de Moisés, tomou mulheres da tribo de Judá. Você vê isso aqui em Êxodo 6:23 e em 1 Crônicas 2:10. Aí eu coloco aqui mais por parte de pai, era obviamente descendente de Judá, por Eli, que descendia de Natã, isso aqui em relação a Maria, né? Natã, filho de Davi, como aponta Lucas. Então, Maria poderia sim ter uma prima que fosse da tribo de Levi, e Maria poderia ser, por parte de mãe, da tribo de Levi, mas por parte de pai, porque a herança vem do pai, evidentemente, da tribo de Judá, certo? A mãe de Maria, por certo, não se casou com alguém da tribo de Levi. E ela, por certo, por evidência indireta de novo, tinha irmãos. Só que Maria, não. Porque se Maria tivesse irmãos, ela poderia se casar com alguém de uma outra tribo. Eu acho que vocês estão começando a entender. Eu acredito que vocês já entenderam essa parte, mas qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Detalhe, segundo o número 36:8, toda filha que herdar terra, aquele texto que eu já abordei, né?
em qualquer tribo israelita, se casará com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Porém, essa restrição não era efetiva, como eu já falei, em todos os casos, e sim relativa à herança, como visto acima, para pais que não tinham filhos homens. Sobre a atribuição da herança tribal pelos pais, como atesta o Rabino, lá no vídeo do Vilela, ela se mantém relativa à adoção de José, que era descendente de Jeconias, o amaldiçoado, mas também de Salomão e, por fim, Davi. Aqui se destaca a brilhante ruptura com a descendência do rei amaldiçoado, e ainda assim se mantém a legitimidade sanguínea e espiritual do trono davídico, algo de fato impressionante. Desculpem, mas não tem como não se impressionar com isso. Porque eu sinceramente não acredito que o autor de Mateus e o Lucas estivessem, mancomunados ali e falar, ó, você coloca a linhagem de José e eu coloco a de Maria aqui e deixa o pessoal quebrar a cabeça depois, né? Eu acredito que foi, cara, completamente espontâneo. E a integração desses dois textos, como eu estou fazendo aqui, é tão espetacular, não da minha parte, pelo amor de Deus, estou falando dos intérpretes posteriores, que viram a deixa dos textos, que permitem, né, esse link um com o outro. É tão espetacular que eu poderia dizer, olha, isso aqui de fato foi inspirado, porque não tem outra explicação. Os autores, eles provavelmente não estavam mancomunados para fazer esse esquema, né, que a gente observa posteriormente. Eu não sei até onde vocês entenderam isso, mas eu acho impressionante. Quer dizer, Jesus necessitava, sim, ter um vínculo com o príncipe da paz Salomão, mas do ponto de vista jurídico. Ao mesmo tempo que ele não era da descendência do rei amaldiçoado, Jeconias, mas que a partir daí ele consegue se tornar um renovo, sendo ainda assim descendente de fato de Davi, por Natã. É espetacular isso aqui, velho. Eu não tenho o que dizer. Eu coloco aqui. Assim posto, apesar da aparente contradição, a coisa se apresenta de modo tão especial que, neste quesito, fica difícil defender o judaísmo em qualquer instância. Aqui eu estou falando no sentido da genealogia, tá? Do judaísmo que diz que Jesus não era descendente de Davi. Principalmente porque a promessa de Abraão se legitima, eu coloquei errado, legítima, não, se legitima, na verdade, muito mais em Jesus do que apenas nos judeus. Uma nação como as estrelas do céu abarca a interpretação paulina. Porque a promessa de Abraão é essa. De ti farei uma nação como as estrelas do céu. Claro que era uma promessa que tem uma vertente hiperbólica aí, né? Mas a gente entende que era uma grande multidão, para toda a terra, inclusive, abarcando toda a terra. Mas com o cristianismo, Paulo dirá, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Olha aí, cara, que interessante. Ora, por certo, a alta crítica não pode borrar esses dados, por seu viés imanentista, pois é impossível fazê-lo diante de um cumprimento tão escandaloso, porque, de fato, na tradição cristã se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão. Isso é Paulo que diz, não sou eu. E é um cumprimento escandaloso. Quem dá alta crítica vai dizer, não, mas não era bem assim. É uma grande conspiração, então, que o mundo tenha se cristianizado. E aí eu falo assim, o mundo, né, no sentido de uma grande multidão, tá? Mais ou menos 2 ou 3 bilhões de pessoas neste mundo são cristãs. Não é todo mundo, evidentemente, mas eu estou colocando isso. É uma grande nação, tá? Isso das pessoas vivas, não estou nem falando dos mortos. Vamos para a evidência escriturística. Então, genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus fala sobre o Messias como rei. O Messias de Deus profetizado no Antigo Testamento, que traz à terra o reino dos céus. Essa divisão de reino de Deus e reino dos céus é uma abordagem que precisa ficar clara também, mas um abarca o outro. Depois eu explico isso em outra ocasião, mas é importante saber disso, essa distinção. Olha só, 14 gerações aparecem em 3 períodos, ali na genealogia de Mateus, e incidem por gematria ou algum método similar a esse, no nome de Davi e na numerologia judaica, demonstrando que Jesus é filho de Davi em todas as instâncias, em todos os aspectos. Então, o que a gente percebe aqui? Um elemento estético na criação da genealogia de Mateus. Ele escreveu, mas escreveu sabendo e propositalmente pulando gerações. Mas por que ele fez isso? Vamos entender. Por isso, não é estranho que Jeconias fosse colocado como filho de José, sendo ele, na verdade, neto, como eu já apontei lá acima. Por certo, isto era proposital em prol de uma vertente claramente estilística, simplificando em 14 gerações e cortando aquelas que foram tidas como maculadas, como eu expliquei lá em cima. Havia clara intenção estética do autor de Mateus, evidentemente. Tá? Então, nesse quesito,
Mateus ele não está falseando a história, mas ele tirou aquelas gerações que ele considerava maculadas para, por um sistema de gematria ou numerologia judaica da sua época, ou alguma coisa similar a isso, porque também isso se vê, a numerologia judaica, no Apocalipse de João. Então não é um método tão estranho, não, mesmo para o cristianismo daquela época, certo? Ele considerava 14 gerações, 3 vezes. Então, 3 vezes, Jesus era, pois, filho de Davi. Havia clara intenção estética, portanto, sem necessariamente falsear, né, o aspecto de fato histórico quanto a essas genealogias. Ele apenas pulou considerando a mácula de um ou outro monarca. E aí você tem aqui a genealogia de Mateus, tá? Eu só destaquei aqui Salomão e Jeconias para vocês verem que a coisa fica bem clara. Ó, Josias gerou Jeconias. Na verdade, Jeconias era filho de Joaquim, filho de Josias. Pulou Joaquim, como eu já expliquei acima, pelo motivo exposto da sua relação com o Egito. Aí você tem os outros evangelhos, ou Marcos, né? O evangelho de Marcos diz que Jesus é o rei servo, fiel em seu serviço a Deus, sendo este um relato muito simples, não relata qualquer genealogia, não coloca ali qualquer genealogia. Já em João, o evangelho desvenda-o como filho de Deus. E neste caso, João não procura dar-lhe genealogia, pois explora o lado transcendental de Jesus, declarando o verbo de Deus, o Logos. Então, João, você já tem um salto, né, metafísico aqui. Mateus está preocupado com o aspecto da genealogia, filho de Davi. João está preocupado com o aspecto da sua relação com o Pai, né, sendo o Logos divino. Já vai muito além disso. E em Lucas? Apresenta um quadro completo de Cristo como o único homem ideal e, como tal, ele é o salvador da humanidade, tendo a plenitude de Deus em si mesmo e também 100% humano. Então deixei o destaque aqui em Natan, tá? Em toda a genealogia, cheguei em Natan. E aí você percebe que ela é o inverso da de Mateus, porque ela vai até Deus, de Adão, filho de Deus. E aqui, no início, dirá Lucas, José, filho de Eli. Consideremos, então, segundo a lei. Até coloquei aqui, porque é do ponto de vista jurídico, segundo minha interpretação. Agora, uma observação, olha só. Ainda existem muitas questões e dúvidas sobre o tema, posto que a tradição diz que um tal de Joaquim era pai de Maria. Pelo texto Caverna dos Tesouros, atribuído a Éfrem da Síria, Maria era filha de Ana, Hanã ou Diná, enfim, e Ionakir. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas tudo bem. Maria nasceu 60 anos depois que seu pai. Isso aqui é uma tradição, né? Enfim. Então, São Joaquim tomou Santa Ana por esposa. Jacó e Joaquim eram irmãos gêmeos. Não sei que Jacó ele está falando aqui, mas tudo bem. Filho de Matã e Sebarate, filha de Finéias. E Matã era filho de Eleazar e de Bate, ou Dibate, enfim, filha de Toá. Os dados biográficos que sabemos sobre os pais da Virgem Maria, deixando claro aqui que eu não acredito que Maria ficou virgem depois de Jesus, eu acredito que ela era virgem até o nascimento de Jesus. Tem toda a peculiaridade do ponto de vista biológico para se entender isso. Não vou entrar no mérito da questão. Eu só estou colocando aqui o seguinte ponto. Que ela não ficou virgem. Tá? Isso aí já é uma doutrina católica que foge muito ao elemento aí da crítica textual. Que, pela crítica textual, se entende que Maria teve filhos e gerou filhos de fato com José. Bom, mas enfim. Os pais de Maria foram legados pelo próprio Evangelho de Tiago. Certo? Obra citada em diversos estudos dos padres da Igreja Oriental, como Epifânio e Gregório de Nissa. De acordo com os evangelhos, Jesus foi neto de Eli ou de Jacó. Como já vimos. Então, Jacó e Eli eram avós de Jesus. Alguns comentaristas fazem uma identificação entre São Joaquim com Eli, através da variação do nome Joaquim, Eliaquim, Eli, Eli. Mas muitos recusam essa abordagem. Então, a questão da tradição fica em aberto, realmente é um estudo um pouquinho mais aprofundado aí. Há quem faça a vinculação, portanto, de Joaquim com Eli, mas há quem recuse essa vinculação. A tradução de Isaías é falsa? Aí fica a pergunta, mas espera aí, você está falando aí que Jesus nasceu da Virgem, mas o texto de Isaías 7,14 não fala de mulher virgem, fala de mulher jovem. Portanto, meu amigo, você errou tudo. Vamos ver essa abordagem, olha só. No original hebraico de Isaías 7,14, a palavra alma, significa uma moça, já em idade de ter filhos, mas que ainda não havia tido nenhum, e que poderia ou não ser virgem. Esse é um ponto. A tradução grega, porém, traduziu alma por partenos, que significa virgem. Partenos no grego é virgem. Só que alma no hebraico não é virgem, é mulher jovem. Simples assim, tá? Então a Septuaginta coloca como virgem. E lembremos, os evangelistas usaram a Septuaginta.
texto grego. Tanto que os evangelhos foram escritos em grego. Pelo menos alguns, supõe-se. Bom, aí eu coloco aqui. Nas minhas pesquisas, porém, concluí que a Septuaginta parece ser mesmo bem fiel aos textos mais antigos dos profetas. Até mais que os manuscritos massoréticos. Hoje, se você for... pega aí qualquer grande estudioso da tradição da Septuaginta, da tradição massorética, você vai logo chegar à conclusão que a Septuaginta é mais fiel ao texto antigo do que os massoretas. Isso aí é de plausibilidade, tá? Histórica. É amplamente conhecido. Até coloco aqui. Se compararmos, portanto, o Isaías da caverna de Qumran, descoberto na década de 40 do século XX, é o texto mais antigo que nós temos de Isaías, que é antes, né? Ou possivelmente antes da Septuaginta, mas enfim, escrito em hebraico. Se compararmos esse Isaías de Qumran com os dois textos, tanto da Septuaginta como do texto massorético, que é a produção dos escribas judeus, né, naquele período lá da Idade Média, bom, nós veremos que a Septuaginta leva vantagem. Olha só. O maior problema da Septuaginta, porém, talvez seja o texto de Isaías, que fala de uma mulher virgem ao invés de uma mulher jovem. Mas fato é que quase toda virgem, isso aqui é importante a gente entender por mera dedução, olha só. Quase toda virgem naquela época era evidentemente uma mulher jovem, porque as mulheres se casavam com 12, 13, 14 anos, eram os casamentos arranjados, elas casavam muito jovens, tá? Então, evidentemente, a mulher jovem era virgem, ponto. Porém, nem toda mulher jovem era virgem, porque ela continuava jovem depois de ter relação com o seu marido, certo? Bom, daí se atesta, portanto, que se Isaías falava de uma jovem de sua época, e a gente entende que sim, eu entendo que sim, e tal coisa não é estranha na perspectiva dupla entre Deus e o profeta, porque aqui a profecia se aplica a posteriori, mas também à época do profeta. Evidentemente, o texto deveria obrigatoriamente ser ambíguo, uma vez que retrate a perspectiva de Deus e a perspectiva do profeta. Deus fala para o profeta relativo à sua época, mas aquela profecia incide séculos posteriores, séculos depois, em Jesus, segundo, claro, a tradição cristã. Então, sendo assim, é necessário, de fato, que o texto tivesse que ser ambíguo mesmo, que a profecia tivesse que ser ambígua mesma. É uma necessidade isso, entende? Pois se assim não fosse, haveriam 2 virgens na Bíblia que engravidaram e tiveram filhos, e não apenas uma. Porque se você diz que o texto não é ambíguo nesse sentido, e que ali Isaías estivesse falando de fato de Pártenos no sentido grego virgem, então você está dizendo, bom, na época de Isaías, que é 600 anos antes de Jesus, aproximadamente, ali teve uma mulher virgem que teve também um filho. Dá para dizer isso? Não, não dá. Então é claro, é evidente que Isaías não poderia estar falando de mulher virgem, mas de mulher jovem, alma, certo? E não Pártenos do grego, que é virgem. Porque senão nós teríamos 2 virgens na Bíblia, que engravidaram e tiveram filhos, e não apenas uma, por ato miraculoso. Né? Por que Deus fala para Jeremias que haveria um renovo? Mesmo também dizendo que a descendência de Jeconias tinha ido para o saco. Simplesmente porque ele faria um ato miraculoso. É o que a gente entende da tradição cristã e que faz todo sentido, a meu ver. E aí eu coloco aqui. Em outros termos, a ambiguidade do texto em hebraico é perfeita nos 2 casos. Para, enfim, dar legitimidade a Jesus, como digno de herdar o trono davídico, gado aos descendentes de Jeconias, como aponta o profeta Jeremias, incluindo José, marido de Maria, que era da descendência também de Joaquim ou Jeconias. Aqui de novo, né, as gerações aqui, né, de Jesus Cristo, a distinção de Natã e Salomão, e a bibliografia está aqui, tá? Manual dos Tempos de Costumes Bíblicos, da editora Betânia, os Evangelhos Comentados, de Witness Lee, da versão Restauração. Muitos comentam que essa versão pode ter alguns problemas, porque o Watchman Nee e o Witness Lee são quase uma seita, mas leva em consideração o conteúdo, tá? E não a fama de um grupo A, B ou C. O conteúdo é muito bom dessa Bíblia, os Evangelhos Comentados. Também peguei aqui a Vida Cotidiana dos Tempos Bíblicos. A Enciclopédia da Apologética do Geisler também fala um pouquinho sobre genealogia, no modo geral. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo, do Champlin, que tem também trechos gregos e em português. E a Enciclopédia Católica, também, que fala aí da genealogia de Cristo. Então, gente, se quiserem consultar, consultem esse material bem interessante. É isso que eu queria dizer em resposta aí ao Rabino. Você vê que a coisa é complexa, mas que favorece, sim, a tradição cristã. Evidentemente, conforme a admissão das linhagens distintas, que falam de 2 pessoas distintas, portanto. E aí eu admiti aqui, de um lado Maria, do outro lado José.